Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fatos Antigos. Hoje vamos explorar a história da guerra entre Escócia e Inglaterra, um conflito que moldou a relação entre essas nações e teve um impacto duradouro em suas identidades. Vamos embarcar nessa jornada historicamente emocionante. Para entender a guerra da Escócia e Inglaterra, é essencial conhecer o contexto histórico. As tensões entre esses dois reinos remontam ao século XIII, quando a Escócia lutou pela sua independência contra a dominação inglesa. A rivalidade entre as duas nações se intensificou ao longo dos séculos com disputas territoriais e questões de soberania. A Guerra da Independência da Escócia, ocorrida no século XIV, foi um dos períodos mais marcantes da história. Essa guerra foi uma luta pela autodeterminação da Escócia e uma resistência contra a hegemonia inglesa. Durante esse período, surgiram figuras notáveis que lideraram a resistência escocesa, como William Wallace e Robert the Bruce. William Wallace, conhecido como o herói nacional da Escócia, emergiu como um líder carismático e destemido. Ele liderou a resistência contra as forças inglesas após a morte do rei Alexandre III e a tentativa do rei Eduardo I da Inglaterra de estabelecer controle direto sobre a Escócia. Wallace ganhou destaque por sua coragem e habilidade militar, liderando uma série de batalhas contra os ingleses. Uma das batalhas mais icônicas foi a Batalha de Stirling Bridge em 1297, onde Wallace e seu exército conseguiram uma vitória impressionante sobre as tropas inglesas. Sua estratégia envolveu o uso eficiente do terreno e a exploração das fraquezas do exército inimigo. No entanto, a resistência de Wallace não durou muito tempo, e ele foi capturado e executado pelos ingleses em 1305. Após a morte de Wallace, Robert the Bruce, outro líder escocês notável, assumiu a luta pela independência. Bruce era um nobre escocês e já havia participado de conflitos contra os ingleses. Em 1314, ele liderou o exército escocês na Batalha de Bannockburn, uma das batalhas mais significativas da guerra. Nessa batalha, Bruce e seus homens conseguiram uma vitória decisiva contra o exército inglês, consolidando sua posição como líder escocês e impulsionando o movimento. Em 1320, foi redigida a Declaração de Arbroath, um documento importante que afirmava a soberania e a independência da Escócia. Essa declaração enfatizava a importância da autodeterminação e o direito do povo escocês de escolher seu próprio governante. A luta pela independência continuou por muitos anos, com altos e baixos, até que em 1328 o Tratado de Edimburgo-Northampton foi assinado, reconhecendo formalmente a independência da Escócia. Robert the Bruce foi reconhecido como o rei da Escócia e, após sua morte, seu filho David II assumiu o trono. A Guerra da Independência da Escócia foi uma luta árdua, mas essas figuras notáveis como William Wallace e Robert the Bruce desempenharam papéis fundamentais na defesa da identidade e da autonomia escocesa. Seus esforços e sacrifícios se tornaram símbolos de resistência e determinação para o povo escocês. Embora a independência total não tenha sido alcançada imediatamente, a guerra desempenhou um papel crucial na afirmação da identidade escocesa e na busca contínua pela autonomia. A união das coroas entre Escócia e Inglaterra é um marco significativo na história desses dois países. Ela ocorreu em 1603, quando o rei Jaime VI da Escócia também se tornou o rei Jaime I da Inglaterra, unificando as duas coroas. A união das coroas foi o resultado de morte da rainha Elizabeth I da Inglaterra, que não tinha filhos para sucedê-la. Como Jaime IV da Escócia era o parente mais próximo da rainha, ele foi escolhido como seu sucessor. Assim, ele assumiu o trono inglês e se tornou o primeiro monarca a governar sobre os dois reinos. Essa união trouxe consigo implicações políticas, culturais e sociais. Embora as coroas estivessem unificadas sob um único monarca, a Escócia e a Inglaterra mantiveram suas instituições e sistemas de governo separados. No entanto, a união das coroas levou a uma maior interação entre os dois países
e influenciou a história subsequente. A União das Coroas foi um passo importante em direção à unificação política completa entre a Escócia e a Inglaterra. Em 1707, após anos de negociações e debates, a União dos Reinos da Escócia e Inglaterra foi formalizada com um ato de união. Esse ato estabeleceu o reino da Grã-Bretanha e unindo os dois reinos em um único estado. A união política trouxe benefícios e desafios para ambas as nações. Por um lado, ela promoveu a estabilidade e a cooperação entre a Escócia e a Inglaterra, permitindo o compartilhamento de recursos e a expansão econômica. Já por outro lado, também gerou tensões e ressentimentos, especialmente na Escócia, onde algumas vozes argumentaram que a identidade e os interesses escoceses estavam sendo subjugados em favor dos interesses ingleses. Apesar das controvérsias e das questões em torno da União das Coroas e da posterior união política, ela teve um impacto profundo na história e no desenvolvimento desses países. O Reino Unido, como resultado da União das Coroas, desempenhou um papel significativo na política dos assuntos mundiais ao longo dos séculos. A União das Nações, que ficou também conhecida como União das Coroas, foi um acordo político-diplomático que ocorreu no final do século XVII, mais precisamente em 1707, entre a Inglaterra e a Escócia. Esse evento histórico resultou na criação do Reino da Grã-Bretanha, unificando os dois reinos em um único estado. A União das Nações foi impulsionada por vários fatores. Em primeiro lugar, havia uma necessidade de estabilidade política e segurança em um contexto de turbulência geopolítica na Europa. A União foi vista como uma forma de fortalecer os dois reinos e consolidar seu poder diante das ameaças externas. Além disso, havia considerações econômicas. A Inglaterra e a Escócia compartilhavam interesses comerciais e a União das Nações foi vista como uma oportunidade de expandir e fortalecer suas economias. Isso incluiu o acesso a mercados, a criação de uma moeda comum e a promoção do comércio entre os dois países. A União das Nações não foi um processo fácil, pois envolveu negociações intensas e discussões acaloradas. Houve resistência e preocupações por parte de alguns grupos políticos e sociais em ambas as nações. Essa união foi marcada por conflitos políticos e sociais, com alguns escoceses resistindo à perda de sua independência. Essas tensões culminaram na rebelião Jacobita, em 1745, liderada por Bonnie Prince Charlie. A rebelião Jacobita foi um movimento que buscava restaurar a casa de Stuart ao trono britânico. Desafiando a dinastia hanoveriana, essa luta atraiu amplo apoio escocês e resultou em batalhas icônicas. A rebelião de 1745 a 1746 foi marcada por uma série de batalhas e confrontos. A primeira grande batalha foi a Batalha de Prestonpans, em setembro de 1745, onde as forças jacobitas conseguiram uma vitória decisiva sobre o exército governamental. Isso deu um impulso moral e encorajou mais adesões à causa jacobita. Em seguida, os jacobitas marcharam em direção à Inglaterra, na esperança de desencadear um levante popular em apoio à sua causa. No entanto, eles não receberam o apoio esperado e foram forçados a recuar. A batalha mais significativa ocorreu na Batalha de Culloden, em abril de 1746, nas terras altas da Escócia. Nessa batalha, as forças jacobitas foram derrotadas pelas tropas governamentais lideradas pelo príncipe Guilherme, duque de Cumberland. A derrota da Batalha de Culloden foi um golpe devastador para os jacobitas. Bonnie Prince Charlie escapou para o exterior, enquanto muitos líderes e seguidores foram capturados, presos e até executados. A rebelião jacobita foi efetivamente esmagada e o poder da dinastia Stuart na Grã-Bretanha chegou ao fim. As batalhas da rebelião jacobita deixaram um legado duradouro na história britânica. A derrota na Batalha de Culloden levou a uma repressão severa contra a cultura e as tradições escocesas. Com a proibição do uso do tartan, dos clãs e do gaélico nas terras altas, isso contribuiu para a assimilação forçada da cultura escocesa na cultura britânica dominante. Além disso, a rebelião jacobita e a derrota final em Culloden aumentaram a centralização do poder nas mãos do governo britânico, com um foco renovado na supressão de qualquer ameaça potencial ao regime estabelecido. Isso moldou a política e a governança da Grã-Bretanha e influenciou as relações entre a Inglaterra e a Escócia. A derrota dos jacobitas
pôs fim à rebelião e solidificou o domínio britânico. A Guerra da Escócia e Inglaterra é um capítulo importante na história dessas nações. Ao longo dos séculos, a rivalidade, as lutas por independência e as tentativas de unificação moldaram a relação entre Escócia e Inglaterra. Embora a guerra entre a Escócia e a Inglaterra tenham ficado em segundo plano após a união política, as tensões e diferenças persistiram ao longo dos anos. A história desses conflitos nos lembra das lutas por identidade, soberania e autonomia. No entanto, é fundamental destacar que hoje as relações entre Escócia e Inglaterra são mais pacíficas e cooperativas. Ambas as nações compartilham um governo unificado no Reino Unido e colaboram em diversas áreas, como a economia, cultura e política. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, seja inscrito no canal, não esqueça de comentar. A gente se vê então no próximo vídeo.